Cresce o interesse por pesquisas sobre reencarnação. É possível a um ente querido reencarnar na mesma família? Ouvinte pergunta sobre a atuação dos espíritos nas descobertas e invenções. Ante os problemas mundiais, ouvinte pergunta se estamos na fase de transição. Outro ouvinte quer saber como é sofrer com resignação. Abortos espontâneos e mortes prematuras no Livro dos Espíritos. Ciclo de palestra da USE prossegue nesta terça em Lupércio. 20 de outubro de 2019, estação primavera. Estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita, 47 anos no ar. Recomende este programa para amigos e familiares. Momento Espírita pode ser acompanhado ao vivo pelo site www.uniradio.com.br e após o programa pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Agradecemos sua audiência, prezado ouvinte. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Nosso telefone para contato é o 3471-0700, DDD 14. Anote aí também o nosso e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.org. Mande-nos sua mensagem de WhatsApp pelo 997-512397 ou escreva para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo. O nosso CEP é o 17.400.000. Ou ainda entregue-nos pessoalmente o seu recado. Contamos com a sua participação. Livro que vamos sortear daqui a pouco, ao final desta edição, entre os que nos telefonarem para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Órfãos do Amor, ditado por Sulamita ao médium Roberto Diógenes. Um drama de raízes espirituais que envolve a adoção de trigêmeos por um médico. Ganhou o livro, no domingo passado, o ouvinte José Luiz Gonçalves, residente no bairro Itiratupã, em Jafa. Esta é a edição de número 2111 de Momento Espírita. O Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação hoje de Juliana e Cid, com participação do Luiz Eduardo, do Mares e da Sônia. E na secretaria estão o Mares e o Luiz Eduardo. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. O Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, NUPES, da Universidade Federal de Minas Gerais, iniciou um projeto de pesquisa de vidas passadas, conforme reportagem colhida pelo jornal A Folha de São Paulo, edição de 1º de junho de 2019. À frente desse trabalho está o Dr. Alexander Moreira Almeida, médico psiquiatra e um estudioso de fenômenos espíritas e reencarnação. A pesquisa é feita em parceria com a Universidade de Virgínia, Estados Unidos, onde se instalou a sede do mais vigoroso estudo sobre reencarnação até hoje realizado, sob o comando do Dr. Ian Stevenson, que faleceu em 2007. Stevenson estudou cientificamente reencarnação por cerca de 40 anos, deixando um considerável número de obras sobre o assunto e mais de 2.000 casos catalogados. Até hoje, mais de 350 pessoas que acreditam ter memórias de vidas passadas já se inscreveram para participar da pesquisa do NUPES de Juiz de Fora. O estudo de reencarnação é ainda muito complexo, por falta da formulação de uma metodologia mais adequada à constatação objetiva dos fatos. No entanto, Ian Stevenson, nos Estados Unidos,
Hernani Guimarães de Andrade, aqui no Brasil, e diversos outros pesquisadores em vários países do mundo já deram um grande impulso nesses estudos, reunindo farto material de milhares de casos que sugerem reencarnação. Os estudos mais confiáveis são os realizados com crianças até 6 ou 7 anos de idade. Os casos são identificados a partir de informações em que as crianças se referem às suas experiências como adultos em outro cenário. Dizem pertencer a outras famílias, relatam situações do passado em que eram adultas, identificam lugares e oferecem dados que sugerem experiências de vidas anteriores. A primeira dificuldade para estudo desses casos está justamente na localização desses casos, uma vez que a família, nada sabendo sobre reencarnação, acaba dando outra interpretação aos fatos. Além do mais, o preconceito religioso contribui muito para que tais casos não venham à tona, principalmente nos países desenvolvidos, onde impera uma forte dose de materialismo. Por essa razão, é que a maioria dos casos de reencarnação em crianças aparecem em populações mais pobres e que acreditam na reencarnação, como é o caso da Índia. No Brasil, tivemos um estudioso da reencarnação, que foi o Dr. Hernani Guimarães Andrade, pelo método do levantamento e estudo de caso. Desse estudo, que realizou durante anos, surgiu a obra Reencarnação no Brasil. Interessante e curioso trabalho, didaticamente exposto e fundamentado pelo autor, que relata vários casos que ele e sua equipe do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas realizaram durante anos. Nessa obra, Guimarães Andrade apresenta de uma maneira didática e de fácil entendimento todo o trabalho de pesquisa para o levantamento e estudo dos dados de cada caso. Na verdade, não existem provas contundentes de reencarnação, pois ainda não dispomos de instrumentos que possam retratar o espírito. Desse modo, só podemos nos basear em fatos comparando uma encarnação com outra. Com certeza, no futuro será possível encontrar recursos tecnológicos capazes de penetrar a alma humana e então a verdade poderá ser constatada com mais objetividade. Assim, as conclusões sobre o fato de uma pessoa ser reencarnação de outra só podem se basear em fatos de uma e outra vida, no tipo de personalidade, nas lembranças que permanecem vivas na mente da criança. Mas, se o ouvinte quiser ler a obra citada de Hernani Guimarães Andrade, Reencarnação no Brasil, temos essa obra na Biblioteca do Caminho de Damasco. Vai se deparar com uma obra científica e poderá, assim, tirar a sua própria conclusão. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, estamos aguardando suas perguntas, comentários, críticas e sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então às perguntas de hoje. O nosso ouvinte, João Ferreira de Oliveira, ali da Rua Prefeito Salviano, pergunta se quando uma pessoa da família desencarna, se ela pode voltar a nascer na mesma família. Na condição espiritual em que nos encontramos, não só é possível, João, como é comum o espírito renascer na mesma família, até mais de uma vez. Embora a reencarnação tenha por objetivo estender nossas relações de afeto além da família, porque no sentido espiritual a família é universal, muitas vezes um determinado espírito não consegue seus objetivos numa única encarnação na mesma família. Então, ele precisa retornar 2 ou mais vezes para continuar convivendo com aqueles com quem ainda tem compromisso.
A família é a base da vida grupal. É nela que muitas vezes espíritos inimigos se encontram para se reconciliarem. E é nela também que espíritos podem vir mais de uma vez com a missão de auxiliar os outros. Nas 13 obras de André Luiz, o espírito que mais trouxe informação do mundo espiritual pela mediunidade de Chico Xavier, encontramos casos de retorno do espírito à mesma família. Por exemplo, um neto pode ser a reencarnação de seu avô, um espírito que não conseguiu reencarnar porque sua mãe teve problemas na gravidez e abortou, pode voltar numa próxima oportunidade e renascer como filho da mesma mulher. Esses reencontros, como dissemos, acontecem por força de compromissos uns com os outros. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Órfãos do Amor, ditado por Sulamita ao médium Roberto Diógenes. Ligue para o telefone fixo DDD 14 3471 0700. E o nosso ouvinte Cristiano, lá de Vera Cruz, nos mandou por WhatsApp o seguinte: solicito esclarecimento sobre 2 questões do item Perguntas sobre as invenções e descobertas do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Muito importante sua pergunta, Cristiano. Quem nada conhece de espiritismo faz uma ideia equivocada do que são os espíritos. Acha que espírito é um ser sobrenatural, que sabe tudo, que pode tudo e que, portanto, responde todas as perguntas e pode trazer profecias e revelações espetaculares. Vê o espírito como um ser mágico, capaz de fazer milagres ou provocar fenômenos maravilhosos. Na verdade, uma das metas do espiritismo é desmistificar essa noção errada do que seja espírito. Os espíritos são apenas os seres humanos desencarnados. Hoje estamos encarnados, amanhã desencarnados. Hoje somos seres humanos, amanhã seremos apenas espíritos. Levaremos desta vida aquilo que aqui aprendemos, nem mais e nem menos. De modo que o fato de uma pessoa desencarnar e entrar no mundo dos espíritos não significa que ela adquiriu todo o conhecimento ou toda a sabedoria. Ela continua sendo ela mesma, com suas qualidades e defeitos, com suas aptidões e limitações. Quando Allan Kardec colocou essa questão no Livro dos Médiuns, sobre descobertas e invenções, foi justamente porque muita gente veio até ele para saber se os espíritos podem antecipar alguma coisa extraordinária para a humanidade. As respostas estão na questão número 294 desse livro, onde Kardec mostra que há muita fantasia, muita expectativa falsa a respeito dos espíritos. Eles não dominam um saber especial ou um poder especial, como muita gente ainda hoje pensa. Os espíritos desencarnados, na verdade, participam da humanidade, de sua luta e de seus problemas. Logo, deles não devemos esperar revelações espetaculosas ou profecias bombásticas. Eles não as têm, e se algum espírito afirma que tem, ele está mentindo ou se divertindo à custa da ingenuidade daqueles que em tudo acreditam. Não, os espíritos não fazem descobertas, nem apresentam novas invenções. Isso compete inteiramente aos homens, aos estudiosos e pesquisadores. Se um espírito tiver que trazer alguma contribuição científica para a humanidade, o único meio que tem é reencarnar e aqui se integrar no campo das pesquisas científicas. Sobre isso, Allan Kardec deixa claro, no primeiro capítulo de A Gênese, que os espíritos não fazem pelo homem aquilo que o homem pode fazer por si mesmo. Entretanto, isso não dispensa a ajuda e o apoio que eles têm a nos oferecer. Os espíritos podem nos ajudar a encontrar caminhos, colocando-nos ao nosso lado, desde que estejamos empenhados em trabalhar por uma causa elevada, como é a causa da ciência. Frequentemente, é isso que eles fazem, pois, na verdade, ninguém está sozinho em realizações e missões que têm por fim o bem da humanidade. Uma outra questão. Em nossos estudos,
Um participante fez a seguinte colocação: gostaria de saber como podemos suportar sofrimento com resignação. O sofrimento, quando é intenso, nos leva ao descontrole das emoções e tudo o que queremos nessa hora é nos livrar dele. Quando não conseguimos, ficamos revoltados, mas não resignados. Não resta dúvida que o primeiro impulso diante de uma dor física é nos livrar dela. A lei da natureza cuida de estimular em nós o instinto de conservação. Tanto assim que diante da dor só vemos de imediato duas saídas: ou fugir ou enfrentar. Para combatê-la, os médicos contam hoje com o recurso da anestesia, que vem se aperfeiçoando desde o século XIX. No entanto, há problemas ainda insolúveis ou que só poderiam ser solucionados a longo prazo. Tanto a dor física quanto a dor moral podem nos levar a um estado de transtorno emocional e até a perda da consciência. O problema maior é quando temos de encarar uma doença ou um sofrimento moral, sabendo que não tem solução imediata, e então teremos de enfrentá-los. Situações como essas podem acontecer com qualquer um de nós. Resignação, do ponto de vista espírita, é saber administrar a dor com o máximo de equilíbrio possível. Para isso, é necessário ter certeza de que, mesmo nos incomodando, ela nos poderá ser útil, levando-nos a um resultado compensador. Logo, resignação, segundo o Espiritismo, não é uma atitude passiva de tudo aceitar e nada fazer, mas é uma atitude ativa e eficaz quando estamos convencidos de que a dor faz parte de nossa experiência, nos impulsionando a crescer. Aliás, em nosso estágio de desenvolvimento espiritual aqui na Terra, nada de bom se consegue sem esforço, sem trabalho ou sem sacrifício. A gestação e o parto, por exemplo, nos dão o maior exemplo do que estamos falando. Eles mostram que a natureza impõe à gestante muito desconforto, que ela enfrenta com resignação, pois sabe que vai lhe trazer uma grande compensação em forma de alegria e satisfação consigo mesma ao experimentar a sensação de ser mãe e amar seu filho. De modo semelhante, o espírito, para alcançar a sua perfeição, precisa saber como se submeter a situações difíceis, enfrentando com resignação e coragem as adversidades que vão surgindo no caminho. No entanto, devemos considerar que, quanto mais evoluído o espírito, menor o seu sofrimento. A dor física é a mesma para todos, mas o sofrimento ou dor moral com que o revestimos depende de cada um de nós. Há pessoas que, por mais difícil a situação, já sabem manter o necessário equilíbrio, apoiadas em sua fé ou na certeza de que os obstáculos são provas que devem vencer. E assim como o atleta que se empenha em pesados treinamentos para obter a medalha, elas conseguirão superar-se, aprendendo a suportar com serenidade os problemas. Lembremos da afirmação de Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. O ouvinte Roberto de Vila Rebelo nos envia a presente questão. Ouço falar que a Terra vai passar em breve de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Mas não estou convencido disso, diante do caos moral, social e político que estamos vivendo neste momento no planeta. Gostaria de ouvir uma explicação. A princípio, você tem razão, Roberto. Apesar do grande progresso científico e tecnológico e os avanços nas leis e nas condições gerais da vida humana, o panorama do mundo é muito preocupante. Ainda temos problemas graves na política, na economia e nas condições sociais de milhões de pessoas, na violência, na corrupção. Além disso, temos o problema da degradação do meio ambiente pela ação abusiva do homem contra a natureza. Allan Kardec
no último capítulo da Gênese, fala desta questão com muita propriedade, deixando claro que o que vai caracterizar a mudança que esperamos é uma nova disposição da humanidade em resolver seus problemas, aproximando-se cada vez mais dos princípios morais proclamados por Jesus. Mas ele diz também que essa conquista terá um preço alto. Não se fará sem grandes lutas, sem muitos sacrifícios, para que aos poucos o ser humano vá tomando consciência da necessidade de mudanças. O Espiritismo tem um papel importante nesse sentido, porque sua filosofia moral, assentada sobre a doutrina moral de Jesus de Nazaré, tem muito a oferecer ao mundo. Não estamos falando que o Espiritismo será a religião do futuro, mas certamente ele terá uma influência, como já vem tendo, na sociedade, especialmente nas religiões, contribuindo para que atinjamos um momento em que todos deem as mãos, todas as religiões, para juntos darmos um importante passo no progresso moral da humanidade. Ele diz que esse período de transição vai se caracterizar pela reencarnação de espíritos que vêm promover as reformas e com a desencarnação daqueles que lhe colocam obstáculos. Por outro lado, os instrutores espirituais haviam dito a Kardec que é necessário o excesso do mal para se promover as mudanças, conforme lemos no Livro dos Espíritos. Talvez estejamos caminhando para isso, para o excesso do mal, Roberto. Ou seja, a situação vai ficando tão ruim que chega ao insuportável. Então a mudança surge como uma necessidade imperiosa quando se estabelece um verdadeiro confronto entre o que podemos chamar as forças do bem e as forças do mal. Desse modo, é possível que estejamos entrando nesse campo de batalha. No Apocalipse de João, livro de profecias, há uma referência à batalha do Armagedon, do bem contra o mal, que pode estar simbolizando o período que estamos adentrando na Terra para dar passagem a um mundo de regeneração. O confronto acontece quando o bem, ou seja, os bons, começa a reagir. Até então, ele permaneceu tímido e inerte. Agora, os bons se levantam e resolvem assumir de vez o comando. Acreditamos que as coisas caminham por aí, prezado ouvinte. Todavia, não podemos esquecer de nossa participação ativa na transformação do mundo. Em primeiro lugar, cada um de nós deve se sentir convocado a trabalhar pela sua própria melhoria moral. E essa melhoria consiste em policiar mais nossas atitudes e comportamento diante da família, de nossos círculos de relações e da comunidade. Se confiamos na melhoria do mundo, devemos resistir aos arrastamentos do mal, evitando participar de tudo quanto possa prejudicar o próximo e a sociedade. Pelo contrário, na medida do possível, devemos trabalhar pela melhoria moral da sociedade, divulgando o que é bom, evitando o que é mal. E nessa época em que a internet e as redes sociais tomam conta do mundo, veiculando inverdades e fofocas que poluem a mente das pessoas, devemos ser os primeiros a combater esse tipo de veiculação. E atenção, ouvinte, você ainda pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, Órfãos do Amor, ditado por Sulamita ao médium Roberto Diógenes. Ligue hoje aí apenas para o telefone fixo 3471-0700. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se.
Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita. Dificuldades para reencarnar. Hoje, bem menos que no passado, encontramos casos de aborto natural, quando a vida do feto se extingue durante a gravidez e o bebê não vem a nascer. De outras vezes, pode acontecer de a criança desencarnar prematuramente até 1 ano de idade. Geralmente, quadros bem tristes, principalmente para a mulher que aguardava ansiosamente a oportunidade de ser mãe. Allan Kardec perguntou aos espíritos, conforme lemos na questão 346 de O Livro dos Espíritos: o que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morrer antes de nascer? Eles respondem: ele escolhe outro. Kardec ainda pergunta na questão seguinte: qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Resposta: as imperfeições da matéria são as mais frequentes causas dessas mortes. Casos como esses chegam a causar um grande mal-estar nos pais, que não se conformam com o fato de a criança que ainda não nasceu ou aquela que nasceu recentemente já sofrer o impacto da doença e da morte. Se eles não acreditam na reencarnação, certamente ficarão mais inconformados ainda ou mesmo revoltados. No Espiritismo, entretanto, sabemos que não existe efeito sem causa. Os espíritos disseram a Kardec que a causa mais próxima do problema é orgânica. Por alguma irregularidade no corpo da mulher, a gravidez foi interrompida. E o espírito, por que não conseguiu levar a termo sua encarnação? Existem casos em que o espírito traz problemas do passado que entravam um processo gestacional, mas pode acontecer que o problema não esteja no espírito, mas apenas no organismo da mulher. A tentativa valeu e um recado foi dado. Muitas vezes, a mulher precisa de um tratamento médico ou psicológico para encarar a situação, e a experiência da gravidez frustrada pode servir-lhe de alerta. Na questão 347, pergunta: que utilidade pode ter para o espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? Resposta: o ser não tem consciência bastante desenvolvida de sua existência. A importância da morte é quase nula. Como vos dissemos, é frequentemente uma prova para os pais. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30, por meio do rádio sintonizando os 1060 kHz desta emissora, pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. E já está aqui conosco no estúdio o nosso amigo Maris Edílio de Carvalho para o nosso momento da leitura. Bom dia, Maris. Bom dia, Cid. Bom dia, Juliana. Muito bom dia, prezado ouvinte do Momento Espírita. Da vez anterior, falávamos aqui do benefício que a leitura traz para o desenvolvimento da criança. Vamos falar hoje de 8 outros benefícios que você não pode ignorar. Primeiro, a leitura promove a saúde mental. Estudos recentes demonstraram que o hábito da leitura deixa a mente sempre alerta e esse exercício pode retardar ou até prevenir o mal de Alzheimer e a demência. Segundo,
A leitura reduz o estresse. Um estudo de 2009 da Universidade de Sussex descobriu que ler apenas 6 minutos pode reduzir os níveis de estresse em até 68%. Terceiro, a leitura melhora o conhecimento geral. Além disso, quanto mais conhecimento você tem, mais preparado está para lidar com os muitos desafios da vida. Quarto, a leitura desenvolve sua capacidade de relacionar-se com as pessoas, através da empatia, que é a faculdade de saber colocar-se no lugar do outro. Quinto, a leitura enriquece o seu vocabulário. Quanto mais você lê, mais seu vocabulário melhora, mais capacidade você adquire de expressar suas ideias e seus sentimentos. A linguagem falada ou escrita é nosso principal instrumento de comunicação. Quanto mais você lê, mais aprimora sua capacidade de escrever. Sexto, a leitura desenvolve sua capacidade de pensar e resolver problemas, principalmente os problemas do dia a dia. Ler romances, por exemplo, faz com que você aprenda como os personagens pensam e resolvem problemas. Portanto, o hábito da leitura desenvolve o pensamento analítico. Sétimo, a leitura estimula e desenvolve a memória. Ajuda o cérebro a executar com mais facilidade suas diferentes funções. E oitavo, a leitura melhora sua concentração. Nos dias atuais, com tantos estímulos visuais e auditivos provindos de todos os lados, você desenvolve a capacidade de se concentrar de fato no problema que quer resolver ou na tarefa que precisa executar. Caro ouvinte, neste mês de outubro, o Clube do Livro está enviando aos seus associados a obra do espírito Antônio Carlos, intitulada O que Eles Perderam, recebida pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Interessantes e esclarecedores relatos de casos de obsessão, mostrando os dramas pelos quais passam obsessores e obsidiados. É mais um lançamento da editora Petit. Venha você também participar do grupo de leitores do Clube do Livro Espírita de Garça. Por apenas R$ 18,00, você receberá mensalmente um livro em sua casa. Entre em contato com o Daniel pelo telefone 14 981 27 7775, repetindo 14 981 27 7775. O Clube do Livro é um serviço feito por voluntários e sem fins lucrativos para a divulgação da boa mensagem através das inúmeras obras que compõem a literatura espírita. Participe do clube e contribua para a sua divulgação. Muito obrigado, ouvinte, pela sua preciosa atenção. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades no Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela, número 178. Tem atividades diárias de aplicação de passe às 18 horas, menos na quinta-feira. Crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para conversa fraterna com atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras e estudos para o público realizam-se às segundas, terças, quartas, quintas e sextas. Nesta segunda, 20 horas, temos palestras sobre o tema A Porta Estreita e o Reino dos Céus, seguida de aplicação de passes. Na terça-feira, estamos estudando Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o Livro da Esperança, de Emmanuel. E na quarta-feira, estudo para iniciantes do conhecimento da doutrina espírita. Terça e quarta, as reuniões têm início às 19h30. Quinta-feira, às 20 horas, no Caminho de Damasco, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.
Na sexta-feira, no mesmo horário, leitura em grupo e estudo da obra Ação e Reação, de André Luiz, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém um serviço mensal de distribuição de mensagem de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem entes queridos. Palestra no CFEAC de Vila Araceli. Amanhã às 20 horas, palestra pública no CFEAC Irmã Filomena de Vila Araceli, em Garça. Mais uma palestra pública nesse mesmo horário, seguida de aplicação de passes. O palestrante é João Neto, com o tema Dignidade. Programas de rádio, todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição do Polícia é Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por essa mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, analisando interessantes mensagens psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca do Caminho de Damasco permite a qualquer pessoa acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A biblioteca fica aberta ao público a partir das 17h30, durante o horário dos passes. Quinta-feira, sábado e domingo, das 17 às 19 horas. E agora vamos passar para a mensagem da Sônia. Bom dia. Estar com vocês é sempre um momento de alegria. E procuramos um livro que traga ensinamentos, reflexões, mas acima de tudo, amor. Amor nas suas mais diferentes nuances. E hoje, um tema complexo, mas de amor extremo. A adoção. A adoção não é tarefa fácil, porém revela um nobre gesto de amor. Como devem agir os pais? Contam ou não para os filhos sobre a adoção? A verdade, entretanto, é que filhos adotivos são pessoas especiais, foram escolhidos. Pais verdadeiros são os que criam, educam, acompanham. Isto revela o amor daqueles que adotam filhos. O livro Meu Filho, Minha Escolha, de Glauco Damas, editora Clarim, é um romance comovente, com um final que vai surpreender os leitores. Sabemos que bateu uma pontinha de curiosidade. Então venha buscar em nossa biblioteca Batuíra o livro Meu Filho, Minha Escolha. Pois, se este livro trouxer compreensão a uma família, mesmo que apenas a uma, ou incentivar alguém a adotar, todo o esforço do autor em publicá-lo terá valido a pena. Até o próximo domingo. Evangelização infanto-juvenil em Garça. É o que acontece todos os sábados às 10 horas no Lar Meimei, para onde os pais ou responsáveis podem encaminhar seus filhos. À tarde, às 14 horas, no mesmo local, curso sistematizado de Espiritismo para adultos, sob o comando de Tiago Gravatin. Ciclo de palestras prossegue nesta terça-feira. O ciclo de palestras terá continuidade nesta terça, dia 22 de outubro, na Casa Espírita Maria de Nazaré, em Lupércio, quando Vitor e Silvia Berno estarão apresentando um interessante estudo intitulado O Livro dos Espíritos, como você nunca viu. Na sexta-feira, dia 25, será a vez do Osni Pinheiro Júnior falar no Centro Espírita Caminho de Damasco sobre o tema Somos Espíritas Realmente? E, para encerrar o ciclo, teremos a última palestra no CFEAC de Vila Araceli no dia 28. É uma segunda-feira, com palestra a ser proferida por Dalva Ferreira, intitulada Deus e a Ciência. Todas as palestras têm início às 20 horas e contam com a sua presença. Encontro Regional Espírita, hoje em Marília. Trata-se do 37º Encontro de Dirigentes e Trabalhadores Espíritas, que está acontecendo na Fundação Eurípides Soares da Rocha, Univem, em Marília, contando com representantes das dezenas de cidades da região. O tema é Diálogo entre Gerações, voltado para o movimento espírita. E muito bem, vamos agora ao sorteio deste domingo entre os ouvintes que nos telefonaram aqui durante o programa.
Trata-se de um exemplar do livro Órfãos do Amor, ditado por Sulamita, o médium Roberto Diógenes. E o livro de hoje sai para a nossa ouvinte, Fátima Araújo, ali do Jardim Brasil. Parabéns, Fátima Araújo, nós esperamos que você goste da leitura e, gostando, também passe aí para os seus amigos. Você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio durante a semana, no horário comercial. E obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste espaço de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo, desejando a todos uma ótima semana. Para encerrar, uma mensagem com Chico Xavier. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des, a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus.